Que eu falo assim, 25 minutos você está setando o financeiro com ela, no máximo. Óbvio, depois referidos e validação, cada um vai ter ali a sua demora, né? Porque tem pessoas que têm mais dificuldade de entrar ali nos contatos, tem pessoas que demoram mais para selecionar, para te enviar, para validar. Aí já não conta. Mas uma entrevista completa, o ideal é que fique na faixa ali de 15. Inclusive hoje eu faço, chego já ali nos dados do cartão em 15, 17 minutos no máximo, mas que não ultrapasse 25 minutos. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu quero trazer um teminha aqui com vocês. Ontem eu falei sobre um aspecto técnico. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão de mentalidade por trás das vendas. Por que que eu gosto de trabalhar esse tema e a gente vai trabalhar muito. Eu acho que a gente vai trabalhar mais mentalidade aqui do que técnica em si. Porque foi o modelo que eu me desenvolvi aqui na WhatsApp. Esse é o primeiro ponto. O Flávio. Eu ainda tive esse privilégio do Flávio ter me acompanhado desde o Gold, Black, Challenge e franqueado. Então, pelo menos uma vez na semana eu tinha reunião diretamente com o Flávio, numa salinha aqui de Zoom. Até como franqueado, eu fiquei com ele ainda um ano. Ele se dedicava ali 2 horas com a gente toda semana para falar com os franqueados, né? E ele, em nenhum momento, nessas 2 horas, ele abordava aspectos técnicos, né? Porque ele já está há mais de 30 anos de mercado, ele entende que para a pessoa ela ter sucesso aqui na área de vendas, é um fator muito mais dependente da mentalidade dela do que da técnica em si. Então, a técnica, eu costumo dizer que é uma habilidade, como qualquer outra, que a gente vai se desenvolver, que se você estiver disposto, você vai aprimorar, você vai melhorar, mas o que vai fazer você ter resultado, e não só ter resultado durante um dia, durante uma semana, mas manter esse resultado de forma consistente, é a tua mentalidade por trás das vendas. Então, ele sempre deixou muito bem claro, e é uma coisa que eu acredito 100% que para um vendedor ele ter sucesso aqui dentro da WSP vai depender 90% da mentalidade que ele aplica. E obviamente que a mentalidade tem a ver a forma como você pensa, obviamente a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você lida com suas decisões diárias, com suas frustrações e com as coisas de ruim que vão acontecer na sua vida. E a forma como você lida com isso obviamente vai mudar o teu comportamento, as suas ações, e suas ações vão mudar o seu resultado, né? Então, por isso que em nenhum momento ele perdia nem um minuto, inclusive, dos treinamentos dele para falar sobre técnicas, sobre aspectos técnicos da venda, e sim focar bastante na questão de mentalidade. E foi onde que eu me desenvolvi bastante, foi graças a esse conteúdo que ele foi trazendo e aprofundando que a gente vai ampliando as nossas referências, né? A gente vai ampliando a nossa visão e tendo principalmente clareza do que a gente quer e o que a gente pode alcançar, né? Então hoje eu vou trazer um teminha aqui muito interessante, um teminha que eu gosto bastante, que é 3 princípios da mentalidade de um vendedor de alta performance, tá? E eu vejo que, poxa, se vocês querem se desempenhar, eu acho, né? Me corrija se eu estou enganado. Ninguém aqui quer fazer uma venda por semana, né? Todo mundo quer começar a fazer uma, depois começa a fazer duas, três, quatro, cinco, seis, e cada vez mais aumentar essa régua. E para você, obviamente, aumentar essa régua, você tem que ter essa mentalidade muito bem construída dentro de você. Até porque aqui a gente trabalha, eu acho que isso é um grande ponto que algumas pessoas talvez tenham dificuldade. Você que já trabalhou com CLT, você que já teve um outro tipo de trabalho. Aqui você trabalha por produtividade. Aqui você trabalha por performance. Se você não produz, você não ganha. Jonathan, pô, eu tô aqui ligando o dia inteiro, me esforçando. Nananana. Cara, se não vendeu no final do dia, pô, beleza, você pode ter tido um avanço técnico, você pode ter tido uma melhoria. Isso a gente também conta, né? Enquanto você ainda não é exemplo de resultado, você tem que ser pelo menos exemplo de esforço. Esse é o básico, né? Em qualquer área na nossa vida. Mas o que vai contar no final do mês é você.
tendo resultados. Não adianta nada o seu esforço, o seu querer, a sua vontade de querer fazer dar certo isso aqui. O que conta no final do dia é o resultado. E o Flávio até ele trouxe uma equação até muito dura uma vez, que ele falou, olha, trabalho é igual força versus deslocamento, né? Se for pegar de forma fisicamente falando, né? Então, se eu tenho trabalho, ou seja, o seu esforço, e eu não tenho deslocamento, o que que seria o deslocamento aqui na nossa empresa, aqui na WSP? É você fazer venda, é você bater estrela, é você avançar no caminho. O sinônimo de sucesso aqui dentro da empresa, ou seja, de deslocamento, né, de você estar saindo de um ponto A até um ponto B, que você quer alcançar, que você quer almejar, é você bater suas metas, é você bater as suas estrelas. É isso que vai te possibilitar crescer no plano de carreira, né? Ninguém cresce aqui no plano de carreira porque eu vou com a cara de vocês, ou porque alguém puxa o meu saco, ou alguém faz favor comigo. Não, cara. O Rodrigo e a Yasmin que bateu as estrelas, a segunda estrela ontem e se tornaram Blue, é pelo meritocracia. Bateu a segunda venda, já pintou a plataforma. Ou foi algo diferente disso aí, Rodrigo e Yasmin? Não, foi isso Não mesmo. Eu foi. até tava comentando isso com a minha noiva também. Que ela Sim. trabalha na XP Investimento, no CLT, e não é assim não. Se esforça pra caramba e pra ser promovido é só quando te indicam mesmo, né? Quando querem. É, depende de outros fatores. Não é uma coisa que Uhum. depende exclusivamente 100% do teu resultado. Aqui não. Já está tudo gamificado. Bateu a venda, conquistou a pontuação necessária para bater a estrela, já vai contar a estrela na plataforma. Foi promovido, atualizou a plataforma igual a plataforma de vocês. Saíram da branquinha, foi para a azulzinha, né? Até mais bonita, né? Inclusive. Então, tem uma recomendação aqui, né? A plataforma fica mais bonita. Até fiz a provocação para Yasmin, é que você não viu a de Gold, que é de supervisor, que fica toda dourada ali, né? É bem mais bonito e a comissão também é melhor, né? Então o Flávio ele chegou na conclusão que, pô, tu tá se esforçando, tá trabalhando, mas você não tá tendo deslocamento, qual é o resultado final da sua equação? É zero, né? Tudo multiplicado por zero, você tá tendo esforço, mas seu deslocamento é zero o seu trabalho. Então, a gente tem que ter muito essa mentalidade, se a gente quer crescer aqui dentro da WSP, de que a gente trabalha com performance, a gente trabalha com desempenho, com produtividade. Porque isso vira uma chave que você começa a pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver, e aí você começa aquelas métricas, principalmente que eu trouxe nas aulas para vocês, elas vão se tornar o seu melhor amigo, né, nessa jornada, que você fica assim, até meio um pouco obcecado, pô, eu posso melhorar, pô, tô fazendo muita conexão, mas eu não tô levando muita entrevista, pô, tô tendo muita conexão, mas não tô pegando muito referido, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso se desenvolver, porque você já muda um pouco dessa pegada, de sair da mentalidade ali CLT, que você tá vendendo as suas horas, e beleza, você cumpriu o seu horário ali de 8 horas, se você teve produtividade ou não, você vai ter o seu salário, mas a gente sabe que esse salário é um salário limitado, né? Que quem trabalha com produtividade, com empenho e com performance tem a possibilidade de ganhar mais. E dentro disso, a gente costuma dizer que a área comercial é a área que muito se assemelha à atividade de um atleta, né? A musculatura de um atleta. Porque um atleta, ele também trabalha com performance, ele também trabalha com produtividade, né? Ele também é medido pelo resultado, né? Se um time de futebol, para quem gosta de futebol aí, talvez, ou enfim, de basquete que seja, ou qualquer outro esporte, você chega até a final, mas você não levanta a taça, o título, alguém vai lembrar de você no final da. Não vai lembrar, só lembra do campeão. Então, aqui é algo parecido, é óbvio, não é similar, 100% similar, mas é algo muito parecido aqui dentro, das vendas, né? Então, por isso que a gente começar a desenvolver essa mentalidade, eu até costumo dizer que é um estilo de vida. Hoje eu levo um estilo de vida de produtividade, de quem performance. Eu não, óbvio, eu tenho as minhas horas que eu quero bater no meu dia de trabalho, até para me forçar a trabalhar mais,
mas eu meço se meu dia foi produtivo ou não, não pelas horas que eu trabalho, não quantas ligações que eu faço, mas sim pelo resultado que eu entrego no final, do meu dia, tá bom? E eu acho que o primeiro ponto aqui dessa mentalidade, né? O primeiro princípio dessa mentalidade de performance começa com a mentalidade de abundância. Né? E eu digo mentalidade de abundância principalmente em relação à ambição. E como eu já comentei com vocês, a ambição é o fator número um. E hoje, já com 5 anos aqui de empresa, eu percebo isso com muita clareza. É o que vai fazer a pessoa se mover aqui dentro desse projeto. Porque se a pessoa, ela... E ambição, obviamente, é diferente de ganância, né? A pessoa, às vezes, tem essa dificuldade de distinção, né? A ganância é a pessoa querer atingir um resultado a qualquer preço, né? Mesmo que ela tenha que ferir princípios para atingir esses resultados. A ambição não, você quer, você sonha grande, você quer uma vida melhor, mas você, óbvio, não vai ferir os seus princípios, né? E um bom vendedor, ele tem que ter essa fome intrínseca, ele tem que olhar dentro da realidade dele e, de certa forma, rejeitar aquilo que ele vive. Vou dar um exemplo. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu fazia faculdade de odontologia na Unicamp. Inclusive, eu amava o curso da odontologia, eu creio que eu seria um bom dentista. Só que a gente estava naquela etapa de pandemia, aquele processo de pandemia. Eu já estava estudando um pouco sobre empreendedorismo, sobre vendas, porque eu tinha vontade de abrir o meu próprio consultório. E eu conheci esse processo seletivo pelo Flávio, né? Essa chamada pelo Flávio, vem aprender a vender, home office, em casa, né? Pô, bacana, vamos lá. Me candidatei. Só que quando eu conheci o plano de carreira, eu falei, pô, eu posso sair como um trainee comercial. E dependendo do meu empenho, da minha dedicação, em alguns anos eu já posso ser um franqueado da empresa. E o que significa ser um franqueado da empresa? Eu fui aprofundando, pô, significa você ganhar, ter um padrão de vida, né? Bem acima da média. Ele trouxe exemplos de vários franqueados que já tinham se formado na época, como o Diego, a Tayana, né, que vendia brigadeiro na rua e hoje era uma franqueada, hein? A Nathalie, na época, também, que era uma franqueada ali que tinha bastante resultado. Falei, cara, eu quero isso aqui para mim. Porque na odontologia, qual que era o meu principal motivo que eu fazia odontologia? Era porque eu queria ter uma qualidade de vida melhor, certo? Eu acho que todo mundo que faz aqui um ensino superior ou busca se qualificar é que no final do dia a gente quer valer mais para o mercado e ganhar mais, e, obviamente, proporcionar mais para a nossa família. E aí eu fiz uma equação, uma conta simples, que eu percebi, pô, beleza, eu posso atingir isso na odontologia? Posso, mas eu percebi que ia demandar muito mais tempo. É um processo muito mais concorrido do que fosse aqui na matrícula. Então eu enxerguei a matrícula como esse meu ponto de atingir minha liberdade financeira de forma mais rápida. Essa foi a minha grande matemática, equação que eu fiz na época. Eu falei, pô, na matrícula eu vou atingir minha liberdade financeira, eu dependia dos meus pais, eu era estudante, e eu setei, cara, eu quero fazer R$ 5.000 no mês. Né? E na época, na minha cabeça, R$ 5.000 ia resolver minha vida, né? E eu comecei a trabalhar para atingir esses R$ 5.000 por mês. Por quê? Só pelo dinheiro? Só para ver R$ 5.000 caindo na minha conta? Não, porque eu entendi que R$ 5.000 eu já conseguiria sair de casa, da casa dos meus pais e começar a me sustentar por conta própria, né? Então a gente tem que ter esse primeiro ponto de partida, que eu até já provoquei vocês numa reunião inicial, poxa, o quanto você quer ganhar por mês aqui na WSP, né? Pô, tu quer ganhar dois, tu quer ganhar três, tu quer ganhar quatro, tu quer ganhar 5.000, cara, tu tem que ter uma meta inicial para você lutar, para você falar, cara, eu tenho esse target, eu quero atingir esse target. Quanto que é? Obviamente, e automaticamente dividir isso por matrícula, né? Pô, R$ 5.000. Agora o Rodrigo e a Yasmin está na comissão de Blue, 14,7%. Se eu faço uma vitalícia, eu ganho quanto? Tanto.
Se eu multiplico isso, se eu divido isso pelo quanto que eu quero ganhar, quantas matrículas vitalícias eu tenho que fazer no final do mês? E aí, automaticamente, por semana, dividir essa meta por dia, e automaticamente você vai ter um número ali para buscar, né? Então, obviamente, o vendedor ele tem que ter esse motivo para ação. E o grande motivo para ação é você ter o porquê, né? Principalmente que você quer crescer aqui, que você quer se desenvolver. E esse porquê também tem que estar acompanhado de uma quantia financeira, porque, ó, eu estou aqui porque eu quero aprender a vender, eu quero ter uma mentalidade do Flávio Augusto. Talvez alguém entrou aqui e já acompanhava o Flávio há bastante tempo, né? Mas no final das contas, todo mundo aqui quer crescer e se desenvolver para estar ganhando mais, né? Então, essa mentalidade de querer ganhar mais, querer se desenvolver, querer ser próspero, e é um motivo, é uma mentalidade muito importante para você se desenvolver. Porque quando você chega na sua meta inicial, por exemplo, quando eu comecei a ganhar R$ 5.000 por mês, eu já automaticamente tive a intencionalidade de mudar minha régua. Porque o que que acontece se eu não tivesse mudado a minha régua? Só me contentasse com 5? Provavelmente eu ia regredir. Porque quem não está crescendo, como o Flávio disse, quem não cresce, quem não está crescendo, no mínimo ele está estagnado, mas geralmente a pessoa ela não fica estagnada por muito tempo. Ela vai cair, entendeu? Então ela sempre tem que estar buscando ali o crescimento. Porque automaticamente ela estagnando, após essa estagnação, é um movimento de queda. Então, eu já aceitei a minha mentalidade. Então, agora eu quero buscar meus 10.000. Por que que eu quero buscar os meus 10.000? Porque agora, ao invés de estar morando sozinho, sem depender dos meus pais, eu quero mudar de cidade. Eu morava numa cidade muito pequena. Quero mudar de cidade, quero morar junto com a minha noiva, quero proporcionar uma vida bacana para mim e para minha noiva. E aí eu já comecei a setar para 10, depois para 12, para 15. E assim eu fui aumentando a minha régua, né, a minha ambição de crescimento. Então, essa é uma habilidade muito importante que a gente tem que começar a se desenvolver. Você definir um número, o quanto você quer ganhar por mês, acho que esse é o ponto inicial, e a gente buscar trabalhar em cima disso, beleza? Automaticamente você adquirido um pouco dessa mentalidade de abundância, o trabalho ele se torna mais leve, porque você tem um propósito do porquê que você está levando não, do porquê você está levando uma escorregada, né? É uma desligada na cara, um cliente que vai com você até o final e simplesmente, não tenho saldo aqui no meu cartão de crédito, né? E aí você fica puto, você fica bravo, você fica chateado, mas você já volta para trazer sua mente para a realidade. Opa, eu, né? Não posso parar, porque eu tenho uma meta, um objetivo, algo para ser atingido muito maior do que levar um não, do que pegar um cliente que foi grosso comigo e deixar isso acabar com o meu dia, entendeu? Então isso também te ajuda a trazer mais leveza para o trabalho, a te desafiar também, no sentido, pô, eu ainda não atingi esse patamar, então eu preciso adquirir habilidades que eu ainda não me desenvolvi para chegar lá. E automaticamente isso vai te moldando o teu comportamento. Você trabalhar sem medo significa que você trabalha melhor, né? Porque você passa mais segurança, você passa mais confiança, você não faz questão do cliente, né? Você mostra para o cliente que você não está ali para apresentar uma proposta, né, qualquer, você está ali de fato para tentar ajudá-lo a resolver esse problema ou não do inglês. E se ele não estiver disposto a querer resolver esse problema ou querer se ajudá-lo, não é você que vai ficar ali tentando convencer ele do contrário. Então, automaticamente você trazendo essa mentalidade, até o teu comportamento também no ato da ligação muda, entendeu? Então, para mim foi um ponto que me ajudou bastante. Faz sentido aqui para vocês esse primeiro tópico? Faz sim. E eu tava até vendo, tipo, no Brasil, as pessoas se contentam muitos, né, com o salário mínimo. E acho que
quando a gente vira Blue aqui, uma venda três vendas, quatro vendas de vitalício já é R$ 1.500, né? Que é o salário mínimo. É, 266. Vamos pegar assim o preço de Black Friday, né? Dá R$ 469 no Blue, uma vitalícia cheia, sem multiperfil, sem nada. Se você multiplica por 4 dá 1.876. 1.876. Quatro vendas dessa na semana, isso como agente Blue, né? E eu trago essa questão da ambição, porque se a pessoa ela é uma pessoa que se contenta com pouco, ou pô, ela não tem uma meta clara que ela quer atingir de ganho financeiro, né? Pô, ela não sonha grande, né? Que às vezes o sistema ele é setado para a gente sonhar pequeno mesmo. Ela não vai crescer aqui. Não vai se desenvolvendo em vendas, cara. Eu brinco que você, para ser um bom vendedor, você tem que ter um parafuso meio solto nessa questão, entendeu? Você tem que, cara, sonhar muito grande, ter ambição, querer prosperar, querer crescer, querer sair da realidade que você está hoje, entendeu? Porque se você se contenta ali, tá bom isso aqui, tá legal, pô, o lugar que eu tô aqui, pô, é um bairro ruim, puta, enfim, não me proporciona nada de bom, a escola que meu filho estuda, mais ou menos, também tá legal, né? Se você leva ali, beleza. Você não vai ter um motivo para agir aqui, entendeu? Agora, não, quero proporcionar um lugar melhor para minha família viver, uma escola melhor para o meu filho, enfim, uma qualidade de vida melhor para mim, para minha família, automaticamente isso vai. Você ficar 12 horas ligando e levando não, e levantando e tentando, é um preço muito pequeno, pelo menos na minha visão. Na minha jornada de Blue à franquia, eu me dediquei vários finais de semana. Eu tinha uma média de trabalho, inclusive dia de semana, de 10 a 12 horas. E para mim, era um preço que eu estava super disposto a pagar. Porque o prêmio, para mim, na minha visão, era muito maior. Se você não quer um prêmio grande, você não coloca um prêmio grande a ser atingido, você não vai pagar um preço para tal, né? Então, sempre pensei dessa forma e é algo que sempre setou a minha mentalidade de buscar mais e querer mais, tá? O segundo ponto, que eu acho que um bom vendedor que quer performar, além dessa mentalidade de abundância, é a mentalidade de aprendizado contínuo, né? Eu costumo dizer que o vendedor que quer sempre performar, ele sempre tem que sentar na cadeirinha da humildade, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela se desenvolve, ela começa a ter um resultado e ela já começa a se achar, não, eu sei tudo, eu não preciso melhorar em nada, e aí ela cai nessa ladainha e ela fica para trás, entendeu? A Então, arrogância precede a queda, né? exato. Então, o vendedor ele sempre tem que estar refinando o machado em relação ao aprendizado. Seja tecnicamente falando, ou seja de mentalidade, porque talvez alguns de vocês aqui, espero que não, possa estar ouvindo, pô, lá o Jonathan vindo com papo de mentalidade, já, esse papinho de coach, e não realmente falar, pô, o que que eu posso pegar de insight ou de aprendizado com ele, né? Até porque eu acho que esse é o ponto mais interessante no plano de carreira, é que eu tenho uma autoridade para falar sobre vendas com vocês, sabe? Eu já vivi isso aqui há 5 anos, já tenho mais de 3.000 vendas individuais. Hoje, a minha filosofia de líder é sempre liderar por exemplo. Então, vocês nunca vão me ver na baixa na minha individual, porque eu sempre quero mostrar para os meus liderados que é possível, é fácil fazer isso aqui, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo não é difícil, não é de outro mundo, entendeu? Então, a gente tem que ter essa mente aberta. E eu sei que às vezes eu já tive liderança aqui também, o Diego foi o meu líder. Às vezes ele vinha com papo, ou com uma puxada, ou com uma forma mais dura de falar, e se você não tem essa mentalidade de aprendizado contínuo, você para de valorizar, né? O que a pessoa tem para te trazer de conhecimento, o que a pessoa ela tem para te trazer de aprendizado.
E você cai nessa premissa que não, você já é autossuficiente, você não precisa de ajuda de ninguém. E todas as pessoas, eu que já vi várias pessoas talentosas, inclusive, saírem desse plano de carreira, eu percebo que um dos grandes motivos que fizeram ela declinar foi por conta de perder essa mentalidade de sempre ser um eterno aprendiz, né? Como se diz, né? Então, a gente tem que ter intencionalidade nisso, sabe? Vocês, principalmente que estão começando, eu até brinco, vocês têm que não ir pelo que você pensa, mas sim pelo que o seu líder te pensa e te passa de visão. É igual a gente brinca lá no início, ó, não é para mandar mensagem antes de ligar, já pega e liga direto, né? Aí a pessoa vai lá, não, vou mandar a mensagem antes. Ela percebe que é uma merda, não vai dar resultado nenhum e tudo mais, né? E a ligação é melhor. É igual também de pegar referidos. Ó, tem que ligar, fazer voz ativa. Você não pede, você pega. Aí a pessoa ela fica pedindo, pedindo, pedindo. Ah, não estou tendo resultado. Será por quê? Porque você não está aplicando o que a gente está passando, entendeu? Então, esse é um outro ponto muito importante, tá? E aqui entra principalmente uma coisa que a gente que é líder aqui, já fica de dica aí para vocês, a gente valoriza bastante, que é a proatividade. A proatividade de vocês, de vir, chamar a gente, tirar dúvidas, de mandar as métricas, igual, por exemplo, eu dei as aulas de métricas, as duas pessoas que estão me mandando ainda as métricas é o Éder e a Denise aqui, né? Então, vocês têm que ter essa proatividade. Pô, Jonathan, olha minhas métricas, me passa um feedback. O que que você acha que eu posso melhorar? Ah, eu tenho que melhorar aqui volume, né? Pô, tô com dificuldade de imprimir volume. Qual dica que você me dá para eu começar a construir um hábito de me desenvolver nessa musculatura de volume? Pô, Jonathan, agora eu tô colocando um volume, mas eu tô com dificuldade ainda de pegar referidos. O que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar para começar a pegar mais referidos? Pô, Jonathan, agora eu tô tendo volume, tô pegando muito referido, mas não tô conseguindo ir em muita entrevista. O que que você acha que eu posso melhorar? Então, esse hábito é um hábito muito importante também, e isso vem dessa mentalidade, de sempre falar, cara, eu tenho uma pessoa que hoje já atingiu um resultado muito bacana na empresa, eu tenho acesso a ela e eu vou explorar o máximo dela de conhecimento, entendeu? Então, eu vejo que a proatividade de vocês é um ponto que pode vir a potencializar o seu resultado em vendas. Pô, gravei uma entrevista aqui, Jonathan, manda para mim, dá uma escutada, às vezes a gente até depois traz essa entrevista aqui para um treinamento e analisa juntos, né? Todo mundo aprende um pouco. Você já vê o que você pode estar melhorando, o que você pode estar lapidando, né? E principalmente, além dessa proatividade, nunca banalizar o que a gente tem aqui. Eu que convivo com outras pessoas no mercado, né? Com outros empresários, já tive em alguns eventos presenciais, com pessoas que não têm acesso a esse universo aqui, inclusive alguns amigos que são vendedores em outros nichos, e todas as pessoas, sem exceção, elas ficam, entre aspas, com uma inveja positiva desse nosso ecossistema. Porque não é em qualquer empresa. Talvez você já teve uma outra oportunidade. E você sabe, né? Qualquer empresa. Pô, você tem treinamento aqui às 10, você tem treinamento aqui comigo às 14, você tem o meu WhatsApp disponível 24 horas. Você tem acesso a pessoas, por exemplo, a gente tem o nosso escritório virtual. Nesse escritório virtual, eu tenho uma parceria ali com outros franqueados, que é o Vinícius, o Ian, entre outras pessoas. Vocês podem ter acesso a elas também, né? Inclusive até a Denise, durante ali uma matrícula que ela estava fazendo na salinha ao vivo, o pessoal estava ali mandando coisas para ela no chat, dando orientações, né, que seja. Então você tem esse ambiente de realmente eu estou muito interessado no teu crescimento, entendeu?
E e muitas empresas, quando você entra, pô, beleza, às vezes você não tem nem perspectiva de crescimento e as pessoas estão nem aí. Se você vai ser bem sucedida lá ou não, as pessoas estão cagando para você, entendeu? Em outras palavras. Aqui não, aqui eu quero o teu sucesso. Porque o seu sucesso é o meu sucesso também como líder. E eu tenho uma meta por trás disso. Não é porque o Jonathan ele é filantrópico, ele é bonzinho, né? Não, eu tenho a minha meta também, pessoal, como líder aqui dentro. E aí é esse ganha-ganha. Se eu ajudo o Rodrigo a atingir o objetivo dele, eu estou atingindo o meu objetivo também. Se eu ajudo a Sandra, o Éder, a Yasmin, o Will, a Denise, a Lola aqui, eu também estou atingindo o meu resultado. Percebe? Então, eu estou 100% interessado no teu crescimento. Então, vocês também têm que ter essa visão de entender, cara, ele quer o meu bem, ele quer o meu crescimento. Às vezes eu posso falhar, às vezes a gente vai adquirindo aqui alguma intimidade e tal com o tempo, né, que é normal. Às vezes eu posso errar a mão com você, você pode errar a mão comigo, e a gente vai se entender depois e tá tudo bem, né? Então, mas você nunca pode perder isso. Eu sempre valorizei muito a aula de quarta, que vocês vão ter acesso amanhã, que é uma aula que eu falava, pô, lá vai ter o Diego, né, que é o nosso diretor. As pessoas que mais produzem vão estar lá na aula, elas vão falar. Então, eu ficava atento, o que que essas pessoas que estão tendo mais resultado, como que elas pensam? O que que talvez elas estejam aplicando que eu ainda não enxerguei? E eu vou tentar moldar elas, porque elas estão atingindo o resultado que eu quero, entendeu? Então, eu sempre valorizei muito esse ambiente. E é algo que as pessoas que performam aqui dentro têm muito resultado e que fazem isso, né? Eu já estou aqui há 5 anos, né? Depois de um tempo fica mais difícil, né, de você manter sempre essa fonte de aprendiz, mas é uma coisa que eu não abro mão. Eu considero, inclusive, até um princípio meu aqui dentro, que é sempre valorizar esse ambiente que a gente tem, beleza? Faz sentido aqui para vocês? Alguém que já trabalhou numa empresa ou ainda trabalha num formato mais convencional, vocês percebem que tem uma diferença ou eu estou viajando aqui? Podem ser sinceros em relação a isso, tá? Em outras empresas, primeiro que se você não performa, você é mandado embora, né? É, tem isso. Fora o ambiente aqui realmente é de crescimento, né? Todo mundo se ajuda. Eu Legal. trabalho na prefeitura já tem 10 anos aqui da minha cidade. Uhum. E, assim, o único diferencial, a única forma de você ganhar mais é você ficar lá 30 anos. Então, a gente vê pessoas que estão lá há 25, 28 anos que ganham tipo o dobro da gente. Mas não sei se você sabe, né? Mas tem muitos funcionários de prefeitura que quanto mais anos está lá, menos trabalha. Então, a gente faz por eles e eles ganham por nós. Uhum. É isso aí. Eu acho que esse é o principal ponto. Vocês ainda não tiveram acesso a um evento presencial nosso, né? Mas vocês vão ter aí. Inclusive, acho que em dezembro a gente deve trazer uma novidade sobre um dos eventos que a gente tem, né? E eu acho que esse é o principal ponto. Todo mundo que você conversa, são pessoas que falam, de crescimento, que falam de prosperidade, falam de coisas que realmente alavancam a nossa vida, né? Porque dependendo do ambiente que você está inserido, em algumas empresas, qual que é esse ambiente? É pessoas que se vitimizam, pessoas que são frustradas, pessoas que ficam fazendo fofoca da vida dos outros, inclusive da sua própria vida, né? E aqui a gente nega esse ambiente, entendeu? A gente não quer esse ambiente. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito também, né? E é uma coisa que a gente tem aqui muito na WSP. E o terceiro ponto que eu acho também que para quem quer trabalhar com alta performance ele tem que ter que é a mentalidade do protagonismo, né? E esse é um ponto aqui que é uma virada de chave. É uma virada de chave. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender essa questão do protagonismo, né? O que seria o protagonismo na sua essência, né? É você sempre trazer a responsabilidade para você.
Em essência, seria isso, né? Poxa, se hoje eu não estou atingindo um resultado que eu quero atingir, a responsabilidade é minha, né? Se hoje eu não estou no patamar que eu gostaria de estar, a responsabilidade é minha. Sem vitimizar, sem desculpas, né? Você controla a sua ação e isso muda tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com um cara que eu escuto muito podcast, que é um cara bem conhecido, que é o Bernardinho, né? Que é treinador da seleção brasileira ali de vôlei, hoje já foi medalhista olímpico ali, super campeão, e é um cara que fala muito sobre isso, né? Sobre o resultado, ele tem, o resultado dele vir ou não, ele depende 100% exclusivamente de você, entendeu? Não, é porque eu sei que esse trabalho, às vezes a gente, pô, tem um ambiente um pouquinho mais caótico e aí a gente não começa a ter o resultado que a gente queria, aí a gente começa, pô, mas eu com esse ambiente eu não consigo, né? Esse trabalho ele não é para mim. E a pessoa ela começa a tentar se vitimizar, e isso é muito comum. Eu vou dar um exemplo claro. A gente está aqui tirando eu, 7 pessoas. Na nossa primeira reunião, não sei se vocês repararam, a gente estava em mais de 50 pessoas. Então, vamos colocar em 10 dias que vocês estão aí já, que foram liberados ali o Showtime, eu acho que já fazem uns 9, 10 dias. A gente está falando em 10 dias, vocês já são exceções aqui dentro do processo seletivo. Olha que interessante, né? A grande maioria das pessoas já chegaram na conclusão, eu não tenho um ambiente para fazer isso aqui acontecer. Esse trabalho, ele não é um trabalho para mim. Ele já se vitimizou e já desistiu, né? Ele, pô, tentei uma vez, não consegui ter um resultado, ao invés dele pensar, cara, eu ainda, pô, tô começando agora, tô no meu primeiro dia, na minha primeira semana, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para me desenvolver? Quais habilidades que eu preciso aprender para chegar no patamar do Diego, do Jonathan, da Letícia, da Vanessa, entre outros franqueados? Não, a pessoa já não tem essa mentalidade. Não tentei aqui, não deu certo, não é para mim, não é o ambiente, e começa a vitimizar terceiros, né? Então, essa é uma mentalidade que, se você quer crescer aqui, você vai ter que estar muito bem aguçado e muito bem afiado, porque cada etapa aqui do nosso plano de carreira vai te trazer um desafio diferente. O que vai fazer você sair do white e ir para a etapa de blue é um desafio diferente de você sair do blue e ir para o gold, de você ir para o gold e ir para o black. Pô, hoje eu estou aqui há quase 5 anos, já sou um franqueado, inclusive na minha jornada aqui como agente, eu cheguei a black muito rápido, foram 3 meses, eu já me tornei um agente black, mas para eu sair do black e chegar até um challenge foram quase 2 anos de jornada, né? Não, minto, foi um ano de jornada, né? E de eu sair do Black até do Challenge até a franquia foi mais um ano de jornada. Então, eu passei por um processo de muito aprendizado. E se nesse processo eu não tivesse essa mentalidade de olhar para o meu resultado numa semana ruim e me responsabilizado, tipo, Jonathan, você ainda não tá como challenge porque você ainda não desenvolveu certas habilidades. Você precisa se desenvolver. O que que eu posso fazer na prática para começar a desenvolver, para começar a melhorar? E o resultado não vai vir do dia para a noite, porque o Flávio ele sempre trouxe um ponto que a gente não controla, que são as sinapses, né? Cada um aqui tem o seu tempo, cada um vai demorar para ter as suas sinapses de aprendizado. Não tem como eu pegar os meus chipzinhos e colocar em vocês e vocês começarem a ter resultado. Não é assim que funciona. Senão o Flávio, enfim, era um chipzinho, colocava aqui em todo mundo, tava todo mundo bilionário igual ele, né? Multibilionário igual ele, né? Então cada um também tem as suas sinapses de desenvolvimento. E para a gente poder desenvolver, a gente tem que ter essa mentalidade de fazer até dar certo. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o meu líder, Diego, quando eu era um agente blue, um agente white. Ele sempre falava assim: vocês têm que ter a mentalidade de fazer até dar certo.
Tô fazendo e não tá dando certo, é difícil pra caramba, porque querendo ou não, vocês aqui têm suas responsabilidades, até financeiras, né? Contas para pagar, boletos a chegar. Então a gente quer fazer o quanto antes, mas a gente também tem que ter um pouco ainda dessa paciência de entender, cara, se eu estou fazendo e não estou ainda dando certo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso recorrer ao meu líder, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu tenho que continuar fazendo até dar certo. Então, esse foi é um ponto que me acompanha até hoje. Eu tenho uma meta ali com outro líder meu, que é o Léo Bossan, que é um cara que já está junto com o Flávio há mais de 30 anos. No último evento ali da Wise, a gente sentou, conversou por um tempo e a gente estabeleceu algumas metas, que eu tô quebrando a cabeça aqui ainda. Mas essa mentalidade lá do White Jonathan me acompanha até hoje. Estou quebrando a cabeça. Não sei como eu vou fazer para bater essas metas que ele me estabeleceu, mas de uma coisa eu sei, eu vou fazer até dar certo. E isso já vem me acompanhando aqui há bastante tempo. E uma hora, por incrível que pareça, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Você fazendo, óbvio, não é um positivismo barato, né? Ah, eu penso positivo, as coisas vão acontecer, né? Não é isso. Obviamente ter um positivismo, né? Mas ter ações condizentes também com aquilo que você quer atingir, porque sem essas ações também é tudo ilusão, né? Então, basicamente, pessoal, o que eu quero reforçar com esses pontos aqui que a técnica, sem certos aspectos mentais, ela é muito limitada. Eu até costumo dizer que a técnica, sem você ter o setup mental correto, não vai te levar a muita coisa, não. Não vai te levar a um resultado extraordinário, não, sabe? Talvez você vai fazer uma vendinha ou outra, mas um resultado, uma coisa consistente, uma coisa que vai mudar de fato a sua vida, não vai, não. Então a mentalidade, a forma como você age, a forma como você pensa e que você passa e age de acordo com as situações, ela é o ouro para você se empenhar e se desenvolver aqui. E obviamente que essa mentalidade, pô, beleza, Jonathan, eu peguei como a gente brinca aí, pegou o código, né? Mas pegar esse código sem ação é inútil também. Pô, beleza, eu entendo que eu tenho que ser protagonista, eu tenho uma mentalidade protagonista, eu sei que eu tenho que ter ambição, eu sei que tem que estar sempre sentando aqui na cadeirinha de aluno, mas sem execução é ilusão, né? Então, pô, se eu não, de fato, não mando as métricas, não mando entrevista, eu não sou proativo, não estou ali na salinha, não estou aplicando de fato, né? Acontece uma situação, eu já vou procurar vitimizar terceiros, não vou me responsabilizar, é, não adianta de nada. Então, quando a gente junta esses, são três pontos, né? A gente junta a técnica com esse setup mental correto, mais a ação consistente, a gente consegue construir algo bem sólido aqui na WhatsApp, tá? Eu falo isso porque eu vivo isso aqui, né? Eu já estou aqui até fazendo a conta aqui, o ano tem quantas semanas? Alguém sabe me informar? São 54 semanas? Por 52. aí, né? 54 vezes 5, 270. Então, eu estou aqui já 270 semanas aplicando isso aqui. Eu garanto para vocês, dá certo. Dá certo, tá? Mas na teoria é fácil, na prática é mais difícil de se aplicar, né? Então é isso, pessoal. Faz sentido aqui para vocês? Obviamente que é um papo ali, talvez hoje com a internet, com muitas informações, pode soar um papinho de coach, né? Uma mensagem barata, mas é aquilo que eu vivo na prática, sabe? É o que é a essência que eu aprendi com o Flávio
nessa formação que eu tive com ele aqui, né? Quando ele ainda estava presente aqui. E eu vejo que isso faz total diferença, sabe? Mas eu quero ouvir vocês agora, né? Já falei bastante aqui. Podem ficar à vontade. Alguém quer comentar? Mas pode falar. Não, pode É, falar, Rodrigo. É o Éder que tá a Pode semana falar, falando? Éder. passada, Ah, tá. A semana passada na verdade, a nova vivência de fato, né? Então, assim, o que que acontece? Eu passei a metrificar as coisas com a consistência, porém, um dia 40 ligações, outro dia 27 ligações, 30 ligações. Eu digo, cara, eu preciso parar e entender o seguinte: se eu tiver uma métrica muito, isso eu posso estar errado, tá? Mas assim, se eu tiver uma métrica muito alta, um e outro no dia baixo, eu nunca vou saber o que é que está acontecendo de fato comigo. E daí o que é que eu fiz? Tirando como base o que você falou agora, o que é que eu resolvi fazer? Eu digo, eu vou bater 30 ligações por dia. Porque batendo 30 ligações por dia, eu vou entender o que é que está acontecendo comigo de positivo e o que é que está acontecendo comigo de negativo. Levando aquela ideia do Bruce Lee, né? Eu não tenho medo de quem chuta 1000 vezes. Eu tenho medo de quem treina o mesmo chute 1000 vezes, né? Então, pegando esse gancho, eu digo, não, eu já entendi que eu preciso de 30 ligações, porque 30 ligações eu consigo dar consistência a entender a minha métrica e a entender aonde eu estou acertando, eu estou errando. Porque se eu ficar um dia ligando 40 e pouco, outro dia ligando 30, outro dia ligando 20, eu nunca vou entender o que está acontecendo. Por exemplo, ontem, de tanto ligar, virou uma chave para mim que as pessoas se abriram mais. Ontem foi o dia que foi, para mim, o meu pior dia de ligação. Um dia que eu tinha dito que eu ia ter a consistência, mas foi o pior dia para mim. Mas em termos do que eu queria, que era a entrevista e o referido. Ontem, para mim, foi zero isso. Porém, foi de um grande aprendizado. Por quê? Porque eu utilizei uma simples palavra que abriu portas ontem para a pessoa, pelo menos, conversar um pouco comigo para dizer se sim ou não. Eu peguei indicações de referidos do meu cunhado e ele ficou muito preocupado com essa questão de indicação. E daí eu disse, cara, não se preocupe, eu vou fazer de uma maneira que nem me queime, nem te queime, certo? Pode ficar tranquilo quanto a isso, só me diga quem não quer. Ele diz, não, vá ligando, vá ligando. Eu digo, beleza. E aí, quando eu utilizei a palavra, eu falei sobre, né, na entrada, na apresentação, eu falei sobre a plataforma, e de repente eu falei assim, olha, o Bruno gostou muito, e como ele te considera uma pessoa inteligente, ele indicou o seu nome. Eu queria saber se faz sentido para você ou não essa indicação. Rapaz, eu percebi que as pessoas desarmaram mais para poder, pelo menos, dizer o sim ou não, né? Eu senti que não houve muita grosseria, não houve não seco, não teve o desligar na cara, uma coisa mais aberta. Então, eu acho que é o feeling que você vai pegando essa métrica que hoje, eu até deixo de dica para os colegas se já utilizam ou não, que hoje eu vou utilizar essa palavra porque eu sei que vai abrir alguma porta para entrevista em algum momento, né? Então, assim, eu acho que foi bacana essa questão de mentalidade hoje, porque reforçou a minha ideia de consistência em X ligações para eu ter a minha própria métrica. ótimo, Éder. Eu acho que eu vou ainda além. Obviamente que a consistência é o mais importante, porque, novamente, essa oscilação, cara, é horrível. Você tem essa oscilação, um dia você tá bem, um dia você tá mal, um dia você tá bem, tá mal. Eu não falo isso de resultado, mas eu falo isso de comportamento seu. Então, uma coisa que eu sempre priorizei e que uma coisa que eu bato na tecla é essa questão de você cumprir e honrar a sua meta diária. É uma coisa de honra, entendeu? Ah, tua meta diária e você tem que trabalhar com sua realidade. Como você falou, pô, eu entendi que 30 para mim é um bom ponto de start. Atingiu 30, você vai perceber que daqui a um tempo, 30 não vai ser suficiente, você vai ter que ir para 60 descagem. Porque a cada 60 descagem, vamos pensar, um terço te atende, você vai falar efetivamente com 20 pessoas. Entendeu? Depois você vai para 90. 90, um terço, 30. De 30, provavelmente eu vou. Um terço ali eu vou me conectar bem. Dois terços já deve falar ou não logo de cara. E desse um terço, quantas eu vou conseguir transformar efetivamente em entrevista? E em entrevista, efetivamente em vendas.
e aí você consegue ter um meio de comparação, de melhoria. Então, acho que é super inteligente o que você está adotando, fica de dica aqui de realmente o pessoal adotar e tá compartilhando sempre comigo também essas informações. Depois a gente pode tirar um aulão só para analisar métricas de vocês e trazer insights, porque tem muito aprendizado. Eu costumo brincar que a métrica ela é um espelho da nossa realidade. Pô, não estou tendo resultado, mas vamos olhar o seu espelho ali das suas métricas. A gente vai ter as respostas do porquê que você não está tendo resultado, entendeu? Então é super positivo aí, tá, Eden? Muito obrigado pela colaboração aqui, pela participação. Quer trazer algum ponto, Rodrigo? Alguém mais? Eu ia falar que pra mim pega muito a questão de um pouco de timidez também, de falar com outras pessoas por telefone, sabe? E aí eu tô tentando vencer isso também, porque eu Uhum. realmente podia estar ligando mais também pra, sei lá, ter um resultado mais rápido, sabe? Só que esse ponto me pega muito que eu trabalhei muito tempo na área de TI e o pessoal é mais retraído mesmo, sabe? Aí peguei um Sim. pouco da ambiência de lá e fiquei meio travado também, sabe? Hum. Então, Rodrigo, eu sempre fui um cara também mais da minha, reservado. O Flávio, ele sempre fala muito sobre isso, né? Você é uma pessoa mais reservada, mais tímida, porque geralmente a gente tem aquela imagem que o vendedor é aquela pessoa por essência que é mais falona, falastrão, né? É uma pessoa que é um mundo aberto e vou ser bem sincero, a grande maioria dos melhores vendedores que a gente tem aqui na WSP são pessoas mais reservadas, pessoas mais na delas, entendeu? Então isso não é um fator determinante. Sabe uma coisa que me ajudou bastante nesse processo? É essa questão dessa equação que eu falei no início, sobre o prêmio que você atinge a pagar por esse preço. Porque realmente no início é desconfortável a gente falar com pessoas, levar, como eu falei, é um trabalho que é contra-intuitivo com conforto, né? Você tá ali ligando, você tá levando não, você tá levando às vezes desligado na cara. Você vai até o final com uma pessoa que jura de pé junto que ela vai fazer o inglês contigo e no final ela dá para trás. E essas situações tiram a gente do nosso conforto mesmo, né? Mas você entender que é um processo normal, que é um processo natural e que é um preço que a gente paga para atingir o prêmio que a gente quer. Então você tem que ter essa equação muito bem clara, porque você ligar para pessoas, e obviamente que no início o frio na barriga é maior, né? Mas depois se torna um hábito, entendeu? É tudo questão de hábito que você faz. Então vai ficando É mais isso que eu fácil. tô, é isso que eu tô colocando na cabeça mesmo. E Né? até essa semana teve uma conversa lá, né, acho que da Juliana da Leva com o Lucas Fernandes, e ele falou que ele ligava para as pessoas, ele já ia correndo pro banheiro porque ele passava mal. Eu era mais ou menos nesse nível, só que não tanto, né? Uhum. E aí você tem que se forçar, como assim? Pô, hoje tô levando 10 não e aquilo já tô sentindo ruim. Então você tem que, pô, vou me forçar a ligar aqui a falar com 10 pessoas. Tem que ser um compromisso de honra, para você não fugir, entendeu? Teu cérebro não dá mais fugir. Pô, comecei a falar com 10 pessoas, agora eu vou aumentar para 15. E aos poucos você ir aumentando essa frequência, e você se forçando a estar nessa situação. Com o tempo você vai perceber, pô, falar com 30 pessoas aqui, beleza. Como eu sempre tive um olhar muito matemático das coisas, eu sempre olhei números. Então, falar, pô, se a pessoa está me dando um não aqui, é só mais um número. Vai para mim é dados estatísticos, entendeu? Ah, a pessoa deu uma desligada na minha cara, tá dentro da estatística. Ah, eu fui até o final com a pessoa e ela banguelou. O que que é banguelar? Ela deu para trás, né? Fugiu. Ah, tá dentro da estatística. Ah, eu fui até o final com a pessoa, ela não tinha um limite no cartão, tá dentro da estatística. Entendeu? Eu sempre tive esse pensamento de o que que acontecer comigo na ligação vai estar dentro da estatística. Então, isso tirava um pouco o peso, né? Do tipo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi alguma coisa que faltou em mim? Isso vai te ajudando a ter mais clareza e até mais, como se diz, leveza no trabalho, tá bom? Valeu. E só para complementar, essa questão da mentalidade ajuda muito, sim, essas aulas que vocês estão passando. Valeu, Rodrigão. Bom demais escutar o feedback. Vamos lá, Denise.
Pode perguntar ou complementar aí com sua visão. Fica à vontade. Sobre essas estatísticas, né, que você está falando, Uhum. quando você passou as aulas de métrica, virou uma chave para mim, porque eu até comentei aqui no chat, no primeiro dia eu senti muito enjoo de conversar com as pessoas, eu terminava a ligação sentindo aquele embrulho no estômago, eu perdia a paz, Ansiedade. eu pensava, gente, será que é alguma coisa comigo? Será que eu tô fazendo tudo errado? Eu tô seguindo a técnica aqui, tá tudo errado. O problema sou eu. Nossa, eu nunca, eu ficava olhando e parecia que tava tudo muito distante, eu nunca vou chegar lá e não sei o quê. Aí quando você passou a aula de métricas, eu me senti paz, eu senti muita paz quando você passou a aula. Agora, isso transparece nas ligações que eu estou fazendo. Eu observo que o pessoal sente que eu estou querendo ajudar ele mesmo, não que eu estou ali despejando a minha carga emocional em cima da pessoa, sabe? Me ajudou Uhum. muito. Ótimo, Denise. Bom demais saber. A gente vai aprofundar cada vez mais nesses assuntos, tá? Turma, vamos encerrar por aqui, até porque hoje é terça-feira de fechamento, ou seja, é o nosso último dia da nossa semana comercial. Hoje, estatisticamente, é o dia que mais sai vendas. Aí vocês podem pensar, pô, na terça-feira, o que que tem de especial na terça-feira? Não tem nada, é só porque a galera tem meta para bater, então ela coloca o senso de urgência, liga mais, entra com mais energia nas ligações e energia vende, né? Se você entra xoxo para uma ligação, até brinco, você vai ser repelente de vendas. E terça-feira é dia da gente conquistar, abraçar aí nossos objetivos. O Rodrigo e a Yasmin já viraram agente Blue. A gente tem aqui o Éder, que pode estar batendo aí a sua primeira estrela, fazendo uma venda cheia, se for vitalícia ou multiperfil anual. Tem aqui o Will também. Tem a Denise e a Sandra fazendo mais uma vendinha cheia, multiperfil anual ou vitalícia, já bate a segunda estrela de Blue. E também tem a Lola aqui, que ela aproveita a bonificação. Se ela fazer qualquer venda, independente se é cheia, recorrente, né? Ela já também se torna agente Blue. Tudo bem? Então, vou mandar o link lá da salinha para a gente ir para lá, do nosso escritório, para quem já vai estar disponível. Amanhã, às 10 horas, a gente tem aula com o Diego, diretamente da plataforma essa aula. Amanhã, como já tem essa aula, que é uma aula mais extensa ali com o Diego, a gente não vai ter esse nosso encontro. Na realidade, eu vou ter sim esse encontro com quem é agente Blue. Então, o Rodrigo e a Yasmin já coloquem na agenda de vocês. Eu vou explicar como que vai funcionar essa etapa do Blue. Então, eu vou, pelo menos a gente vai ter uma reunião semanal só com os Blues. Como eu falei, o Blue, a gente já vai começar a trabalhar sobre a WhatsApp Live, a gente vai começar a aprofundar sobre alguns temas. E eu estou falando aqui a Yasmin e o Rodrigo, mas se alguém mais virar agente Blue hoje, obviamente vai estar conosco amanhã, né? Óbvio, a gente vai continuar essas reuniões aqui para todo mundo e você que é agente Blue vai continuar participando, obviamente, né? Mas amanhã a gente vai ter uma reunião exclusiva para você que é Blue. Beleza, pessoal? Então vamos lá para essa linha. Amanhã às 10 tem a reunião também geral. Fico aí à disposição da gente estar conquistando aí essa venda e quem já está na porta aí, como é o caso da Denise, da Sandra e da Lola, já baterem essa segunda venda e já se tornarem agente Blue, tá? Hoje é foco total nisso, beleza? Um abraço para vocês, até na salinha. Tchau, tchau. Valeu, gente. Falou.